21. Segundo Samuel, capítulo 21. 20, versículo 1. Não, 20, versículo 1. Segunda Samuel 20. Amém? Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres de suas concubinas e deixara para guardarem a casa, e a pôs numa casa de guarda, e a sustentava, porém não entrou a elas, estivera encerrado até o dia da sua morte, vivendo-as como viúva. Senhor, diante de ti colocamos a tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar a tua palavra, falar aos nossos corações. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Essa passagem que nós lemos aqui foi um momento difícil para Davi. Um momento em que Davi, ele teve uma dificuldade com seu filho. Seu filho quis usurpar o reino, né? E até tinha alguns profetas que antes que eram fiéis a Davi, que se voltaram contra Davi. Nessa passagem aqui, ó, quando fala que tinha um filho de Belial. Belial era um deus pagão, né? Então, quando a gente escuta essa palavra, hoje a gente ia falar que é um filho do adversário, né? Às vezes que dá o conselho errado e que não quer que siga as coisas do Senhor, né? E aqui ele fala para Davi aqui, ó, nós não temos parte contigo. É como aqueles que renegam a Jesus, né? Vem com tudo que é da herança do Senhor. E aqui ele faz uma zombaria e um desprezo aqui com Davi. Miriana, abre para mim Neemias 2:20. Então, aqui na parte, aqui, ele fala assim, ó, desprezo que ele tem com Davi, ó. Ele fala, não tenho parte contigo. Miriana vai lá ler em Neemias 2:20, pra gente entender um pouquinho. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então, Neemias também passou por uma zombaria na época dele. Os que zombavam quando ele estava edificando o templo. Mas Neemias já deu uma resposta para eles. Olha, nós vamos fazer a obra do Senhor. Vocês não têm parte. Aqui, esse que falou com Davi, ele mesmo fala que ele não tem parte. Então, vai ter pessoas no nosso caminho que não vai querer nada com o Senhor Jesus. Que decidiu não ter parte das coisas que é do Senhor. E Neemias, ele fala assim, olha, mas nós vamos querer ter parte com as coisas do Senhor. Você não quer? Nós vamos seguir o Senhor. Nós vamos edificar aquilo que Deus quer na nossa vida. Aproveita que alguém pode abrir aí Neemias 4, versículo 1 e 2? E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, quando o adversário vê que você coloca a tua vida e que você, independente de amigos, independente de oposições, pessoas que não querem servir, você está servindo o Senhor e você continua no caminho, ele vai se encher de ira, vai querer atrapalhar. Quer falar alguma coisa?
vai querer atrapalhar. Mas aqui a Bíblia fala que ele se encheu de ira. Mas ali, o que era necessário quando você sente que tem oposição? Você quer fazer as coisas certas, você quer se livrar de alguma coisa do adversário, você está vendo que as coisas às vezes precisam de um momento mais de comunhão para levar, para conseguir dar um passo além na caminhada com o Senhor. Aqui Neemias ele fala o seguinte, ó, que ele além de orar, ele agia. Ele orava e agia com fé para continuar as coisas do Senhor. Então, primeira oposição do adversário foi a zombaria. A segunda foi ele se irar. Então você vê que lá em Davi o cara zombou. E Neemias ele se irou porque estava edificando os muros. E em Neemias 4:11, Miriana, nós vamos ver uma terceira oposição. Que agora ele vai tentando outra tática. Quer ler, já que você está no Neemias? Ou alguém está em Neemias aí? Neemias 4:11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então, agora a oposição aqui, ó. O adversário ele fez a zombaria. Depois ele se irou porque continuou buscando a Deus, continuou edificando o muro. E aí ele falou assim: bom, o ataque por fora tá difícil. Nós vamos então, vamos se infiltrar. Vamos fazer de amigo, vamos fazer que, né? Vamos se infiltrar no meio deles. E aí, a hora que eles menos perceber, nós vamos expor a guarda deles. O que é a guarda? É a vigilância. E aí você vai ficar desarmado. E aí quando eles perceberem que a guarda deles ficou desarmada, né, eles ficaram relaxados em vigiar, aí nós vamos conseguir êxito. Então, o que Neemias fez, então? Ele colocou guardas de dia e de noite. Isso significa que a nossa vida a gente tem que vigiar dia e de noite. Para a gente não deixar nenhuma situação ficar frágil na nossa vida para a gente perder a bênção. Então, olha, a oposição, a tentativa de entrar devagarzinho no meio, se infiltrar, Neemias discerniu isso, falou, gente, nós vamos colocar guardas dia e noite quando a gente estiver edificando o templo. E não é diferente com nossas vidas, a gente tem que colocar oração dia e de noite, para que nada venha a enfraquecer a nossa vida e nem coisas que às vezes parecem ser boas tirar nós do presença do Senhor, deixar a gente assim meio desatento. E Neemias fala que quando ele agia dessa maneira, ele falava assim que a boa mão do Senhor estava com eles. E quiser ler Neemias 2:8 e Neemias 2:17, então, quando você não liga para o zombaria dos outros, porque às vezes a pessoa está começando a ir para a igreja e fala assim, agora virou crente? Tá carregando Bíblia? Virou fanático agora? Ou, não, você só sabe falar agora de Deus? O mundo zomba, né? E aqui, não, por que você vai largar as coisas? Não, vamos com nós. Vamos. Então, Neemias recebia convites, mãe, para ele parar de edificar o muro. Falou, não, vamos para cá, desce aqui. E muitas vezes ele fala, por que eu vou largar a obra que eu estou fazendo, essa grande obra? E Deus está fazendo uma grande obra na nossa vida. Está restaurando. Nós temos que nunca desistir daquilo que um dia ele começou na nossa vida. Porque se ele está restaurando, é porque ainda não está completo. Achou aí, menina? 2:8. 2:8. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, quando a gente está agindo na nossa vida, segundo a vontade de Deus,
Deus usa até aquele que não teme o Senhor para abençoar a nossa vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E a boa mão do Senhor era com Neemias. E as coisas eram favoráveis, porque ele tinha o desejo de construir, não era uma casa para ele, era de construir as coisas do Senhor. Essa semana eu li um versículo e, e a gente acaba às vezes devagarzinho entendendo por que Davi era um homem segundo o coração. Apesar de ser um homem violento, um homem de guerra, né? Matou tantos. Mas um dia Davi, no seu palácio, deitado, dormindo, ele perdeu o sono. Ele falou assim, nossa, eu moro num palácio e Deus tem tenda. A casa dele é tenda. Ele se incomodou. E Deus falou para ele assim, olha, há muito tempo que o tabernáculo segue o povo. Ninguém nunca se incomodou em querer construir algo melhor para mim. Deus falando com Davi. E isso muito alegrou o Senhor. E o Senhor fez promessas de bênção para toda a geração de Davi. E que o filho de Davi seria o filho dele. E que ele não ia preparar essa casa, o tabernáculo para ele, né? Porque ele era homem de sangue, mas aquela atitude dele querer o melhor para o Senhor, porque ele, olha, eu já fiz tanto para o povo, mas ninguém nunca preocupou de querer fazer o melhor para mim, dedicar uma casa melhor, um templo, né? E o Neemias, agora ele queria madeira, não era para uma casa dele, para o benefício dele, né? Era para as coisas do Senhor, era para Jerusalém, né? Eu falei, às vezes a gente quer às vezes arrumar alguma coisa na igreja, às vezes faz uma oferta de alguma coisa, né? Deus se agrada porque não é para casa da gente, né? É para casa do Senhor. E eu li ali as promessas, o que Deus foi falando para Davi, achei tão maravilhoso, porque Deus se agradou dele perder o sono e de se incomodar. Puxa, eu não mereço tudo que Deus me deu. E o que eu fiz para Deus, né? E eu tenho um palácio aqui. Não é justo que o Deus que me deu tudo tenha lá a casa dele humilde, numa tenda, né? Porque Deus, ele habita em todos os locais, mas ele veio para habitar também no tabernáculo naquela época, porque ele queria estar no meio do povo, né? E a presença de Deus naquela época era no tabernáculo. E Neemias, ele faz esse desejo aqui. E a mão do Senhor era com ele. Porque quando a gente começa o nosso desejo não ser só para nós, não é só para a gente olhar para a nossa vida e querer que Deus abençoe a minha saúde, a minha família, tudo, mas a gente começa a querer desejar a bênção espiritual para os outros irmãos, para as outras pessoas que não conhecem o Senhor, começa a orar e começa a se incomodar com aqueles que não conhecem o Senhor. Às vezes a gente tem amigos, pessoas que a gente gosta, que estão tão longe do caminho do Senhor. Enquanto a gente começa a se incomodar por essas vidas, a boa mão do Senhor, ela é conosco, nos capacita para falar do amor do Senhor. E até recursos que a gente precisa, a Bíblia diz aqui, ó, que a boa mão do Senhor era com Neemias na hora que ele falava com o Senhor, porque ele orava e ele colocava diante do Senhor. Então, hoje a palavra é curtinha para falar que batalhas e lutas todos vamos ter. E a gente vai escolher se a gente vai ter com o Senhor ou sem o Senhor. Se a gente quer ter parte da herança com o Senhor, e se a gente focar a nossa vida em seguir e negar o mundo e seguir o Senhor, a boa mão do Senhor vai ser conosco. E o Senhor vai abençoar outros para que a boa mão dele seja conosco. Porque quando o nosso coração está com desejo de servir ao Senhor, que nesse mundo aqui a gente serve o homem, trabalha, faz tantas coisas, né? Pode falar. Não, um texto que eu li me chamou a atenção, né? Que é Neemias 2:20, que fala assim, ó, o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Sim. Eu acho que é um dos versículos que nós lemos. Então não é. Tá tudo na mão do Senhor, né?
uma passagem bíblica, quando Jesus estava passando assim por caminho, tinha um cego na beira do caminho. Ele era conhecedor que Jesus era filho de Davi e ele estava à beira do caminho. Quem está à beira do caminho não está no caminho. À beira do caminho gosta de ouvir palavra, gosta de cantar louvor, acha legal, acha que é bom, mas ainda não está no caminho. Não tomou aquela decisão final. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Se você Andar tá, nele. se você tá na beira do caminho, ainda não está no caminho. Tem algo que ainda precisa se deixar diante do Senhor, né? Então, quando ele tem uma oportunidade de tomar uma decisão, ele pede misericórdia. Ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece que na beira do caminho não ia ter salvação. Não adianta só conhecer o caminho. Tem que andar nele. Tem que estar nele. Às vezes, se a gente ficar dando ouvido a uma coisa e outra coisa, você não continua. Não continua a jornada. E é o Deus do céu que nos fará prosperar. Estando no caminho, a nossa vida está na mão dele. Não está mais na nossa. Nós vamos andar na direção dele. Ele que vai cuidar do hoje, do amanhã ou depois. É importante estar sempre no caminho. Porque o caminho é Jesus. É ele que vai nos conduzir ao lugar correto. Não tem erro no caminho. Agora, na beira do caminho, você está desprotegido. Então, é o Senhor do céu que nos faz prosperar. E a boa mão do Senhor, ela está conosco. Amém? E nós vamos cantar o louvor nas batalhas, sou vencedor.